Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. Boa noite. Buenas noches. É noite, né? Es noche, ¿no? Sí. Antes de ministrar, eu queria fazer um momento de oração Antes de ministrar, quiero hacer un momento de oración em relação àquilo que Deus vai fazer conosco hoje. en relación en lo que Dios va a hacer con nosotros hoy. Eu pisei na Europa He pisado en Europa com uma palavra específica de Deus en una palabra específica de Dios em relação en relación à sua igreja, a su iglesia, que Ele estaria dilatando que Él estaría dilatando a veia, a ver, a paixão, que Él estaría dilatando a vena, o sea, la pasión, aumentando a paixão e o amor alentando la pasión y al amor da igreja de la iglesia pelo perdido, por los perdidos, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. por aquellos que no conocen aún a Dios. Eu sou do Brasil Soy de Brasil e eu lidero um movimento chamado Céu na Terra. y soy líder del movimiento Cielo en la Tem Tierra. 3 anos Tiene 3 años e em 3 anos y en 3 años eu vi com os meus olhos vi con mis ojos 12.780 pessoas dizerem sim a Jesus. 12.780 E 80 pessoas a Jesus. personas decir sí a Jesús, Sendo que 1.600 eram ateus. siendo que 1.600 eran ateos, Pessoas que não acreditavam em Deus. personas que no creían a Dios. Então vim do Brasil Entonces vine de Brasil para a Europa para Europa para trazer essa palavra para traer esa palabra e convocar y convocar a igreja a la iglesia, às ruas, a las calles, a pregar o evangelho a predicar el e evangelio. ver uma geração inteira Vino una generación entera receber Jesus recibir a como Jesús Salvador. como su Salvador. Então Deus hoje, Entonces Dios hoy, Ele conta com a sua fé. Él cuenta con tu fe. Dios Él cuenta un con día- tu fe. Um dia Dios un día contou com a fé de Abraão. contó con la fe de Abraham. Deus olhou para Abraão Dios miró a Abraham em Gênesis capítulo 12 en Génesis capítulo 12 e Ele disse: Abraão, y él dijo: Abraham, você é um homem simples, tú eres un hombre mas eu simple, quero pero yo quiero que de ti que de ti nasça uma grande nação. nazca una gran nación. De ti De ti vai vir Isaac, vendrá Isaac, de Isaac, de Isaac, Jacó, Jacob, de Jacó, de Jacob, 12 filhos. 12 hijos. E cada filho Y cada hijo será uma tribo. será una tribu. E as 12 tribos Y de las 12 tribus juntas formará formarán a minha nação santa, mi nación, que será Israel. que será Israel. E Abraão, Y Abraham, eu preciso só de uma coisa: necesito solo de una cosa, una fé. fe. Hoje você está em uma tenda. Hoy estás en una tienda, Pega, coge, saia salga e vai para a terra que eu te enviar. y ve a la tierra que yo te envíe. E eu imagino Y yo imagino que Deus hoje que Dios hoy está olhando para você, está mirando a ti, para mim, para mí, e Ele quer marcar sua vida y Él quiere marcar tu para que vida outras pessoas para que otras personas venham conhecê-lo. vengan a conocerlo. E a única pergunta que ele faz Y la única pregunta que él é hace a mesma pergunta para Abraão: es la misma pregunta para Abraham. você crê? ¿Tú crees? Você tem fé? ¿Tienes fe? Fé, em outras palavras, é fome e sede, Fe, en otras palabras, es hambre y sed, desejo, deseo, anseio. anhelo. Então, nós vamos fazer uma oração agora. Entonces vamos a hacer una oración ahora, Antes de entrarmos na palavra. antes de ministrar la palabra. E essa oração Y esta oración é sobre Valência, es sobre Valencia, Múrcia, Murcia, Cartagena, Alicante, toda a região toda región e Espanha. de España. Existe uma grande promessa, Existe una gran promesa de Dios, não somente para a Espanha, no solamente para España, mas para toda a Europa, pero sí para toda Europa, de que a Europa que Europa vai conhecer o Senhor. conocerá el Señor. A maior colheita de almas La mayor cosecha de almas que a Espanha já viu que España ya vio está prestes está preste, a acontecer. está ya para conocer. E Deus hoje vai te levantar, Y Dios hoy te levantará, vai te erguer para você participar disso tudo. para que participes de todo eso. Amém? Amén. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Dé la mano a la persona que está a tu lado. Eu quero que você feche os seus olhos. Quiero que cierre tus ojos E eu quero que você faça essa oração. Ela pode ser baixa,
Quiero que haga esta oración. Puede ser baja, mas eu quero que você diga pero quiero que digas com as suas palavras: con tus palabras: Espírito Santo, Espíritu Santo, marque a minha vida, marca mi vida, marque a minha história. marca mi historia. Espírito Santo, eu oro no nome de Jesus, Espíritu Santo, oro en el nombre de Jesús, para que o Senhor venha sobre nós. para que el Señor venga sobre nosotros. Espírito Santo, Espíritu Santo, nós temos aqui tenemos aquí crianças, niños, adolescentes, jóvenes, nós temos adultos, tenemos adultos, nós temos senhores tenemos señores que podem marcar uma geração. que pueden marcar una generación. Eu oro, Espírito Santo, Yo oro, Espíritu para que o Senhor Santo, venha sobre nós. para que tú vengas sobre nosotros. Aumenta em nós Aumenta en nosotros mais amor, más amor, paixão, pasión, compaixão compasión pelo perdido. por los perdidos. Espírito Santo, Espíritu que a Santo, partir de hoje, que a partir de hoy, pessoas que estão lá fora, personas que están fuera, que não te conhecem, que no te conocen, que estão próximas a nós, que están cerca de nosotros, venham te conhecer. venga a conocerte. Eu oro, Espírito Santo, Yo oro, Espíritu para que até Santo, o final dessa palavra, para que hasta el fin de esta palabra, essa igreja esta iglesia venha ser batizada venga a ser bautizada em lágrimas en lágrimas, por almas, por almas, em lágrimas en pelos lágrimas perdidos. por los perdidos. Espírito Santo, Espíritu Santo, levante aqui levanta aquí homens hombres como Billy Graham, como Billy Graham, John Wesley, John Wesley, George Whitefield, George Whitefield, mulheres como Catherine Kuhlman. mujeres como Kathleen Coleman. Eu oro por homens, meu Pai, Yo oro por hombres, como Padre, John Knox, con John Timothy, homem, meu Pai, homens hombres como Charles Spurgeon, con Charles Spurgeon, no nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Aumenta em nós Aumente en nosotros fé, fe, a fé de Abraão, la fe de no Abraham, nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Diga comigo, Diga conmigo, Espírito Santo, Espíritu Santo, venha sobre mim. ven sobre mí. Diga, Espírito Santo, Diga, Espíritu Santo, aumente em mim aumenta en mí o amor el amor pelo perdido. por los perdidos. Aumenta em mim Aumenta en mí mais unção más unción e poder y poder para que os perdidos para que los perdidos venham te conhecer. venga a conocerte. Diga, Espírito Santo, Diga, Espíritu Santo, nos leve llévanos as suas ovelhas perdidas, a sus ovejas perdidas, aos seus filhos perdidos, a sus hijos no perdidos, nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Pega a sua Bíblia. Coge tu Biblia. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 47. Lucas capítulo 22, versículo 47. Lucas 22, 47. San Lucas 22, 47. Amém? Amém. Enquanto Jesus ainda falava. Lucas 22, 47. Lucas 22, 47. Él va a leer en portugués y luego yo leo en español. Enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. E este se aproximou-se de Jesus para saudá-lo com beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao ver o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, abre aspas, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles, Pedro feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Até aqui. Até o 53. 47 até o 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y él, que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo,
Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que estaba con él, los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijo: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Fim. Amém. Amén. Antes de começar a ministrar, Antes que empiece a ministrar, eu queria fazer uma introdução quiero hacer una introducción para aquilo que eu vou pregar. para lo que voy a predicar. E a introdução Y la é introducción pedaço es un trozo do meu testemunho. de mi testimonio. Eu me chamo João Paulo. Se llama Juan Pablo. Juan Pablo. João Paulo. Eu tenho 20 anos Tiene 20 años. e eu sou lá do Brasil, Soy de Brasil. de Brasília. De Brasilia. A camisa ali do Brasil. Mira la camisa de Brasil Ahí. por ahí, ¿no? O Brasil já esteve melhor, né? Ok. Brasil ya estuvo mejor, ¿eh? Eu sou de Brasília. Soy de Eu Brasilia. nasci lá cristão, Nací en cuna cristiana, na igreja presbiteriana. en la iglesia presbiteriana. Estudei no colégio presbiteriano Estudié en el colegio até presbiteriano os 14 anos. hasta los 14 años. Eu ia para a igreja Iba a la iglesia quase todos os dias. casi todos los días. Tocava bateria, Tocaba batería, tudo ok. todo ok. Minha família ia comigo, Mi familia iba conmigo, todos juntos. todos juntos. Um belo dia, Un bello día, era um domingo, era un domingo, tomei Santa Ceia he tomado la Santa Cena com a minha irmã mais velha, con mi hermana más vieja, 29 anos. 29 Karine. años. ¿Cómo? Karine. Karini, Era juíza. era jueza. Na próxima sexta-feira, En los siguientes viernes, sexta para o sábado, del viernes para el sábado, minha irmã Karine mi hermana Karini se suicida, se suicida, tira a própria vida. se quita su propia vida. E eu não entendi. Y yo no comprendí. Domingo, Domingo, Santa Ceia Santa Cena com a minha irmã. con mi hermana. Sexta, Viernes, ela tira a própria vida. ella se quita su propia vida. O meu pai, Mi padre, grande homem de Deus, un gran hombre de Dios, tinha muitas fazendas, tenía muchas haciendas. chácaras. Um mês depois, Un mes después, papai perde tudo. papá pierde todo. Minha irmã mais nova Mi hermana más nueva começou a frequentar boates, empezó a frecuentar discotecas, festas. fiestas. Começou a beber muito, Empezó a beber mucho. Drogas. Minha mãe, Mi madre, minha maior referência mi mayor no referencia cristianismo, del cristianismo, volta a fumar e a beber. vuelve a fumar y a beber. Tudo isso Todo eso no espaço en el de espacio 3 meses. de 3 meses. Minha mente Mi mente bagunçou. se turbó. ¿Cómo Pode ter acontecido tudo isso? puede haber sucedido Eu todo estou eso? servindo Deus. Te estoy sirviendo, Señor. Como minha irmã se suicida? ¿Cómo mi hermana se Como meu suicida? pai perde tudo? ¿Cómo mi padre pierde todo? Como minha irmã mais nova entra na balada? ¿Cómo mi hermana más joven se va a la discoteca? Como mamãe volta a fumar e beber? ¿Cómo mamá vuelve a fumar y a beber? Eu com 14 anos, Yo con 14 años, diante de tudo isso, delante de todo eso, me torno ateu. me vuelvo ateo. Eu lembro Me acuerdo que eu fui no meu quarto, que fui a mi habitación, eu olhei para o céu, miré al cielo, um dia ensolarado, un día de sol, céu azul. cielo Eu azul, olhei e eu disse: miré y dije, eu não quero mais saber de você. yo no quiero saber más de Você ti. é uma farsa. Eres un falso. E com 14 anos de idade, Y con 14 años eu de passei a edad, desacreditar em Deus. pasé a no creer en Dios. 14 para 15 anos. De 14 para 15 años, Entrei para uma gangue entré para una gang conhecida como ET, conocida como ET, Esquadrão Terrorista. Escuadrón Terrorista. Uma gangue de pichação e tráfico de drogas no Centro-Oeste. Banda. Una banda, no es una gang, una banda De pichação de graffiti e tráfico de drogas. y tráfico de drogas. Com 15 anos de idade, Con 15 años de edad, eu tive minha primeira overdose.
Tuve mi primer overdose por conta do êxtase, por cuenta del éxtasis, uma droga. por una droga. Eu fiquei 5 dias internado. Estuve 5 días internado No hospital. en el hospital. Meu pulmão esquerdo parou de funcionar. Mi pulmón izquierdo dejó de funcionar, 75%. 75%. E eu sem acreditar em Deus. Y yo sin creer en Dios, Sem acreditar. sin creer. Na verdade, talvez, En la verdad, tal vez, lá no fundo, en el eu fondo, cria. yo creía, Eu acreditava. yo creía, Mas eu estava revoltado. pero yo estaba revuelto, rabioso. Un detalle. Antes de eu me afastar, Antes de alejarme, quando minha irmã se suicidou, cuando mi hermano se suicidó, eu parei de ir para a igreja. dejé de ir a la iglesia. Ninguém da igreja Nadie de la iglesia foi atrás de mim. fue detrás mía. A igreja La iglesia era fervorosa, era fervorosa, sábado e domingo, sábado y domingo, para levantar as mãos para levantar las e manos cantar a Deus. y alabar a Dios. Mas ela foi gelada Pero ella fue fría de segunda a sexta, de lunes a viernes, ao ponto de não estender a mão para mim al punto de no extender la mano para mí e perguntar: y preguntar, está tudo bem? ¿está todo bien? Me revoltei. Me he revoltado. Na minha segunda overdose, En mi segunda overdose, com 16 para 17 con anos, 16 para 17 años, LSD, LSD, o triple, el triplo o papel, de papel, uma droga, o Una- ácido. una droga, un ácido. Eu fiquei 27 dias. He estado 27 días. Tive arritmia cardíaca. Tuve arritmia cardíaca. Posteriormente, Posteriormente, parada cardíaca. parada cardíaca. Cérebro esquerdo Cerebro izquierdo para de funcionar. deja de funcionar. 33%. 33%. Abandonei os estudos. Dejé los estudios. Parei de ir para a escola. Dejé de ir a la escuela. Não conseguia conversar. No podía hablar. Lado direito do meu corpo, El lado derecho de mi cuerpo, por conta do derrame do lado esquerdo, por cuenta del derrame del lado parou izquierdo, de funcionar. dejó de funcionar. Eu não escrevia. Yo no escribía. E tudo o que o lado direito do meu cérebro era responsável, Y todo lo que el lado derecho de mi cerebro era responsable, foi interrompido. se fue interrumpido. Então eu me vejo com 17 anos, Entonces me veo con 17 años, com a vida destruída. con la vida destruida. Não queria saber da igreja, No quería saber de la iglesia nem de Cristo. ni de Cristo. Estava no meu quarto, Estaba en mi habitación, dia 17 de dezembro día 17 de diciembre de 2015. de 2015. Eu tinha acabado de cometer um pecado sexual. Había acabado de cometer un pecado Quando a sexual. menina foi embora, Cuando la chica se fue, 3 anos sem pisar na igreja, 3 años sin pisar en la iglesia, quase 4. casi 4. Eu estou sentado na minha cama Estoy sentada en mi cama e eu comecei a sentir e empecé a sentir uma paixão dentro de mim. una pasión dentro de mí. Levantei, Me levanté, olhei para o céu, miré al cielo, assim como eu tinha olhado así como había mirado 3 anos atrás, 3 años atrás, no dia en el día. que eu falei: Yo dije, eu não creio em você, yo no creí en ti, você é uma farsa. eres una falsa. 3 anos depois, 3 años eu después, estou olhando para o céu estoy mirando al cielo e eu estou perguntando dentro de mim, y estoy preguntando dentro de mí, não para Deus. no para Dios. Eu não acreditava muito. Yo no creía mucho. Eu perguntei dentro de mim: He preguntado dentro de mí, que paixão é essa? ¿qué pasión es esa? Por que eu me apaixonei por essa garota? ¿Por qué me he apasionado por esa Não faz chica? nenhum sentido. No hace ningún sentido. Depois de uns 4, 5 segundos, Después de unos 4 o 5 eu segundos, escutei uma voz he escuchado una voz dentro de mim dentro de mí dizendo: diciendo, sou eu. soy yo. Quando eu escutei essa voz, Cuando escucho esa voz, eu caí de joelhos me caigo de e eu rodillas comecei a chorar y empecé a llorar muito, mucho, porque eu me lembrei porque me acordé da minha infância. de mi infancia. Eu na igreja, Yo en la iglesia, com as mãos levantadas, con las manos levantadas, cantando ao Senhor. alabando al Señor. E eu perguntei dentro de mim: Y he preguntado dentro de mí, quem? ¿quién? E ele falou: E ele o falou: único Deus, El único o Dios, seu Criador. su E creador. não só seu Criador, Y no solo tu creador, seu Pai. tu Padre. E a segunda coisa que ele me disse bem assim: você é meu filho. Y la segunda cosa que me dijo fue, tú eres mi hijo. E eu falei: filho? Y yo dije, hijo, Como seu filho? ¿cómo tu hijo? 4 anos 4 años errando, equivocándome, pecando, pecando, não fazendo no haciendo o que você queria. lo que tú querías. E você me diz Y tú me dices que eu sou seu filho? que soy tu hijo. E o Espírito Santo me disse: Y el Espíritu Santo me dice, João, Juan, filiação, y filha, você não é meu filho,
Juan, tú no eres mi hijo, por aquilo que você faz por aquello que tú haces, ou por aquilo que você deixa de fazer. o por aquello que tú dejas de Você é hacer. meu filho Tú eres mi hijo por aquilo por aquello que eu que yo fiz por você hice contigo há mais de 2000 anos atrás, a más de 2000 na años cruz atrás, do Calvário. en la cruz de Calvario. E a segunda coisa que ele me disse: Y la segunda cosa que me dijo, você é puro. eres puro. E eu falei: puro? Y yo dije, ¿puro? Eu cresci Yo crecí ouvindo oyendo dos meus pais: de mis padres, case virgem. cásate virgen. Se não casar virgem, Si no te casas virgen, impuro, impuro. mesmo se arrepender. Mesmo que aunque te arrepientas. E eu tinha um sonho de casar virgem. Y yo tenía un sueño de casarme virgen. Cresci lá cristão. Crecí en hogar cristiano. Papai e mamãe Papá y mamá sempre ensinaram. siempre me A enseñaron. primeira vez, La primera vez, depois do casamento. después del matrimonio, Quando ele me disse: cuando él me dijo, você é puro, eres puro, minha mente travou. mi mente se bloqueó. Eu não entendi. Yo no comprendí. E eu falei: Espírito Santo, Y yo dije, Espíritu Santo, você se esqueceu do que eu fiz? ¿te has olvidado de lo que hice? Ele falou: não. Y él dijo, no. Ele falou: João, Y él dijo, Juan, você vacilou. Você errou. tú te has equivocado. O meu desejo Mi deseo era que você casasse virgem. era que te casaras virgen. Mas pureza Pero pureza não tem a ver no tiene nada que com ver pedaço de pele. con trozo de piel. Mas tem a ver com o meu sangue. Tiene a ver con mi sangre. O meu sangue está sobre você. Mi sangre está sobre ti E você ainda é y tú aún eres puro. puro. E ele falou: João, Y él me dijo, Juan, eu não quero yo no quiero que você, que tú daqui em diante, de aquí adelante se entregue para as mulheres. se entregue a las mujeres. Não é isso. No es eso. Não é. No es. Mas eu quero que você saiba Pero quiero que tú sepas que você não é que tú no o eres que você fez. lo que tú hiciste. Você é Tú o eres que Jesus fez lo que Jesús hizo por você. por ti. Você é puro. Eres puro. Aleluya. Fechando a introdução, Cerrando la introducción, a terceira coisa que ele me disse la tercera cosa que me dijo foi: fue, me peça algo. pídeme algo. Eu tinha uma mãe Tenía una madre sem dentes, sin dientes, 7 dentes na boca. 7 dientes en la boca. Minha mãe perdeu os dentes por avô. O meu avô arrancou os dentes da minha mãe. Mi madre perdió los dientes por mi abuelo. Mi abuelo arrancó los dientes de mi madre. Meu avô era um homem bruto. Mi abuelo era un hombre bruto. Arrancou os dentes da minha mãe. Le arrancó los dientes a mi madre. Minha mãe tinha 19 anos. Mi madre tenía 19 años. Conheceu meu pai. Conoció a mi padre. Meu pai casou com minha mãe. Mi padre se casó con mi madre. Colocou os dentes. Le puso los dientes. Mas os dentes Pero los dientes não eram tão fortes no eran tan fuertes como os dentes de nascença. como los dientes cuando naces. Quando mamãe voltou a fumar e beber, Cuando mi madre volvió a fumar y a beber, os dentes começaram a cair. los dientes empezaron a caerse. Então, quando o Espírito Santo me disse: Cuando el Espíritu Santo me dijo, me peça algo, pídeme algo, no dia 17 de dezembro en el día 17 de de diciembre 2015, de 2015, mamãe sem dente, mi madre sin diente, eu sem estudar, yo sin estudiar, eu não entendia praticamente nada do que falavam. no comprendía prácticamente nada de lo que Na hablaba. verdade, eu entendia, En la verdad, yo comprendía, mas eu não lembrava muito pero yo no me acordaba mucho pelo derrame. por el derrame. O meu pai com depressão, Mi padre con depresión por tudo que tinha acontecido, por todo lo que había pasado, perdeu a filha, perdió la hija, tudo que tinha. todo lo que tenía. Minha irmã mais nova Mi hermana más joven estava viciada estaba viciada em homens, en hombres, em se entregar a homens. en entregarse a hombres. Minha vida está destruída. Mi vida estaba destruida E da minha família também. y de mi familia también. E o Espírito Santo falou: Y el Espíritu Santo me dijo, me peça uma coisa. pídeme una cosa. Eu estava sentado, Estaba sentado, eu estava de joelhos e eu sentei na cama. estaba de rodillas y me sentado en la cama. E eu me lembro que eu fechei os olhos. Me acuerdo que cerré los ojos Eu comecei a chorar muito. y empecé a llorar mucho E eu não sabia o que pedir. y no sabía lo que pedir. Tinha muitas opções, Tenía muchas opciones, mas era só uma coisa. pero era solo una cosa. Com os olhos fechados, Con los ojos cerrados, veio na minha mente vino en mi mente como uma visão. como una visión.
Eu com 13 anos de idade, yo con 13 años de edad, sentado em uma sala como essa, sentado en un salón como este, no meu colégio, en mi colegio, Colégio Presbiteriano Mackenzie. Colegio Presbiteriano E Marquesi, na frente y do delante salão, del salón, projetor un proyector projetando proyectando imagens e imágenes vídeos y vídeos de um homem de un hombre chamado George Whitefield. llamado George Whitefield. Foi dos maiores Fue uno de los mayores reformadores reformadores e avivalistas y avivalistas que a Europa já viu, que Europa ya vio, século XVIII. siglo XVIII. E nas imagens e nos vídeos Y en las imágenes y en los videos mostravam George Whitefield, mostraba este hombre, George, George, de frente delante para milhares de pessoas. para millares de personas. E ele e nesse documentário Y en ese documentario explicava explicaba o porquê que George el porqué que George fazia uma oração hacía una oración que era essa: que era esa: Senhor, me dê alma, senão morro. Señor, dame alma si no me muero. No documentário explicava En el documentario explicaba que George, que George na Inglaterra, en Inglaterra, mais especificamente más específicamente em Winchester, en Winchester, no século XVIII, en el siglo XVIII, na Inglaterra, en Inglaterra, uma grande peste una grande peste assolou a nação. llegó a la misión. Milhares de pessoas morreram, Millares de personas a murieron, maioria crianças. la mayoría niños. Não aguentaram a peste. No aguantaron la peste. Os pais das crianças, Los padres de los niños, perdendo seus filhos, perdiendo sus hijos, começaram a se suicidar. empezaron a suicidarse. Se você estudar, Si estudias, você vai ver verás que nunca na história que nunca en la historia tantos ingleses tantos se iglesias suicidaram. se suicidaron. Naquela época, En aquella época existia um homem existe un hombre chamado George, llamado George que diante de tudo isso, que delante de todo eso ele fez uma oração: él hizo una oración: Deus me dê almas, Dios, dame almas senão eu morro. si no me muero. Um dia perguntaram para George: Un día preguntaron a George: por que você ora? Deus me dê almas, senão eu morro. ¿por qué oras? Dios, dame almas si no me muero. Por que você não ora por grandes empresas? ¿Por qué no oras para grandes empresas? Você é professor de economia Eres profesor de economía em Oxford. en Oxford. Por que você não ora? ¿Por qué no oras? Por que você não ora por algo maior? ¿Por qué no oras por algo mayor? E ele disse: Y él dijo: não aguento. no aguanto. Tem tanta gente sofrendo Hay tanta gente sufriendo para eu orar por algo a mim. para orar por algo por mí. Sabe por que eu oro? ¿Sabe por qué oro? Para que Deus me dê almas. Para que Dios me dé almas. Se não morro, Si no me muero, porque eu prefiro morrer porque prefiero morir do que viver na minha nação que vivir en mi nación sem poder fazer nada sin poder hacer nada para mudá-la. para cambiarla. Sabe quem foi George Whitefield? ¿Sabe quién fue George? O fundador da quinta melhor universidade dos Estados Unidos. El fundador de la quinta mejor universidad de Estados Unidos. Universidade de Princeton. De la universidad, perdón, Princeton. de la Universidad de Princeton. Se você pesquisar, Si pesquisas, si se buscas buscas no Google, en el Google, Universidade de Princeton, Universidad de Princeton, você vê verás George Whitefield. George Whitefield. Foi cristão Fue un cristiano que fez uma oração que hizo una oración perigosa. peligrosa. Nesses 3 anos En esos 3 años de cristão, de cristiano, me perdi. Voltando. perdón, me perdió. E eu me lembrando dessa história Y yo acordándome de esa historia de George, de George, com os olhos fechados, con los ojos cerrados, cravei clavé uma mão na outra una mano en la otra e eu fiz uma oração. y hice una oración. Deus, Dios, eu quero que os meus amigos yo quiero que mis amigos te conheçam. te conozcan. Eu não tinha mais amigo cristão. Yo no tenía más amigos Os cristianos. meus amigos estavam loucos Mis amigos estaban locos em droga, en drogas, bebida, bebidas, festas. fiestas, E eu orei y yo oré que pelo menos que por lo menos os meus amigos, mis amigos, não precisa ser todo mundo, no necesita ser todos, mas eu quero que os meus amigos pero yo quiero que mis te amigos conheçam. te conozcan. E os meus 4 melhores amigos Y mis 4 mejores amigos eram Luiz Felipe, era un ex, Luiz Felipe, Luis Felipe, 2 João Pedros 2 Juan Pedros e Gustavo.
y Gustavo. Os quatro, Los cuatro traficantes de drogas, traficantes de drogas que vendiam muitas drogas, que vendió muchas drogas em festas, en fiestas, raves, 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 isso. Um mês depois, Un mes después, dessa minha experiência com Deus, baja mi experiencia con no Dios quarto, en la habitación. peguei meu celular Cogí mi móvil e liguei para eles. y lo he llamado. Tinha um mês que a gente não se via. Había un mes que nosotros no se veía. Afinal, era férias. Además, eran vacaciones. Dezembro. Diciembre. A gente não se via mais. La gente nosotros no se veíamos más. Eu viajei. Yo he viajado E eles também. y ellos también. Quando eu voltei Cuando volví e eles voltaram, y ellos volvieron, eu liguei. yo les llamé. Preciso encontrar vocês. Necesito encontrarlos. Ok, aonde? Ok, ¿dónde? Estação de metrô, Estación de metro de Águas Claras. de Aguas Claras. Cidade próxima minha. Ciudad cerca mía. Quando a gente chegou lá, Cuando hemos llegado allí, estavam os quatro. estaban los Eu cuatro. estava de frente para eles. Estaban delante de ellos. E eu comecei a falar de Jesus. com Empecé a eles. hablar de Jesús. E eles levaram um susto. Y llevaron un susto. Eles falaram: você tá louco? Y dice, ¿estás loco? Endoidou? ¿Te has visto loco? Fumou maconha? ¿Has fumado marihuana? Você está muito doido. Estás muy loco. Você está falando de Jesus? ¿Estás hablando de Jesús? Você nunca falou dele? ¿Nunca has hablado de él? E agora está falando dele? ¿Y ahora estás hablando de Larga él? dessa. Deja de eso. Vamos fumar maconha. Vamos a fumar una marihuana. E eu falei: não, 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 não. Y dije, no, 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 no. Eu não preciso mais disso. Yo no necesito más de eso. Eu encontrei uma pessoa He encontrado una persona chamada Jesus llamado Jesús que me deu que me dio e me dá y me da tudo que eu encontrei na marihuana todo lo que he encontrado en marihuana. em doses muito maiores Y no, ¿cómo? Y cosas mayores. e não me pediu Y no me pidió a minha saúde mi salud. e o meu relacionamento com os meus pais de volta. Y no me pidió mis... No, que ele falou outra coisa. Fala. Não me pediu a minha saúde No me pidió mi salud e o meu relacionamento y mi relacionamiento com os meus pais con mis padres de volta. de vuelta. Eu comecei a falar de Jesus para eles. Cuando he empezado a hablar de Jesús para ellos, Em 30 minutos, en 30 minutos, eu comecei a falar de Jesus para eles he empezado a hablar de Jesús para ellos e eles estavam assim. y ellos estaban así. 10 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 30 minutos. 30 minutos. Glória a Jesus. 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 E eu perguntei: Y yo pregunté, vocês querem Jesus? ¿quieren Jesús? O Gustavo, Gustavo, 14 anos. 14 años, O olho dele su ojo baixo, bajo, de tanto fumar maconha. de tanto fumar Ele marihuana. estava doidão. Él caminaba siempre loco. E tudo que eu falava, Y todo lo que hablaba, ele falava: pode crer, él decía, puedes creerlo, pode crer. puedes creerlo. Doidão. Loco. Passaram-se 30 minutos. Se pasaron 30 Ele minutos, estava melhor. estaba mejor. Ok, ok. Ok, ok. Eu fiz o apelo. Y hice la Pregunté. petición, le pregunté, Vocês querem Jesus? ¿quieres a Jesús? E eu falei bem assim: Y dije así, a nossa cidade nuestra ciudad toda toda vai se render a Jesus. se rendirá a Jesús, Queira você ou não. quieras tú o no. Eu falando para eles: Yo hablando a ellos, se eu morrer amanhã, si me muero mañana, a nossa cidade vai ser de Jesus. nuestra ciudad será de Porque Jesús, Deus quer. porque Dios quiere. Deus não precisa de nós, Dios no necesita de nosotros, mas Ele conta conosco. pero Él cuenta con nosotros. E eu falei: Gustavo, Y yo dije, Gustavo, João, João Pedro, Juan Pedro, Luiz Felipe, Luis Felipe, vocês querem participar ¿quiere participar do maior avivamento del mayor avivamiento que a nossa cidade que nuestra ciudad já viu? ya vio? E eu tinha explicado para eles nos 30 minutos o que era avivamento. Y yo había Os- explicado para ellos en los 30 minutos lo que era avivamiento. Quando eu fiz a pergunta, Cuando hice la pregunta, o Luiz Felipe: Luis Felipe, quero. quiero. O João Pedro Juan Pedro olhou para o Luiz Felipe. miró a Luis Felipe. O outro João Pedro, El otro Juan sem olhar para Pedro, os lados,
¿Sí mira a los lados? Quero. Quiero. O Gustavo Y Gustavo olhou para os três, miró a los tres, olhou assim para baixo. miró hacia abajo. Quero. Quiero. Aí eu, abre as mãos. Y yo, abre las manos. Não tinha louvor, No había alabanza, não tinha nada, no había nada, nem fundo, ni fondo, nada. nada. No seco. En el seco, Abre as mãos, abre las manos, fecha os olhos cierre los ojos e eles. y ellos. Eu botei a mão neles Impuso las manos sobre e eu ellos falei, Espírito de Deus, y dije, Espíritu de Dios, venha sobre eles. ven sobre ellos Agora, ahora no nome de Jesus. en el nombre de Jesús. O João Pedro, Juan Pedro, suas duas mãos começaram a tremer. sus dos manos empezaron a temblar. O Gustavo, que estava do seu lado, Gustavo, que estaba a su Gustavo, João lado, Pedro, João, Luiz Felipe. Gustavo, Juan Pedro y Felipe. João, João Pedro. Pedro, Todos com os olhos fechados todos con los ojos cerrados e eu com os olhos abertos vendo. y yo con los ojos abiertos mirando Enquanto orava, y oraba. o Gustavo começou a chorar. Gustavo empezó a llorar E quando ele começou a chorar, y cuando empezó a ele llorar, abriu seus olhos abrió sus ojos para olhar para os outros, para mirar a los otros, para ver se os outros para ver si los otros estavam olhando. estaban mirando. E ele olhou para mim Y miró a mí e eu falei, y yo le dije, a ele, chorando. llorando. Eu fiz uma oração de 5 minutos. Hice una oración de 5 A minutos. gente acaba a oração. Terminamos la oración E aí começou o céu na terra. y empezó allí el cielo en la tierra. Eu quero que solte a imagem Yo quiero que suelte la que está imagen. dividida. Yo quiero que ponga la imagen que está dividida. É uma foto que está dividida. Es una foto que está dividida. Aí. Tenta, se der para apagar o brilho. Acho que é só o brilho para ver melhor. ¿Puedes intentar apagar el brillo Ahí, para que aumentó. se vea mejor? Vale. Aumentou. Joga para baixo. Tira hacia abajo. Isso. Eso. Não, mais. Hacia A abajo. outra foto. La otra foto. É isso. A primeira reunião do céu na terra La primera reunión de cielo en la tierra. foram 4 pessoas. Fueron 4 personas. Os 4 Los 4 estão ali. están allí. O João Pedro Juan Pedro é o que está bem ali assim. el que está justo allí, así. Conseguem ver? Assim? Assim, ó. El que está Esse. así. Isso. Eu Yo sou de boné atrás, na diagonal. soy el de gorra detrás, del que está tumbado, ¿no? Não, atrás dele. Ah, Esse. ese. De boné. Soy el de gorra. Aí tem mais ou menos 20 pessoas. Ahí 25 tiene más o pessoas. menos 20 personas. 25 pessoas. 25 personas. Foi a terceira reunião. Fue la tercera reunión. Porque esses caras, Porque esos hombres, os 4, los 4, chamaram seus amigos. llamaron a sus amigos E foi colando. y se fue juntando. 3 anos depois, 3 años después, 1.800 pessoas. 1800 personas. E essa praça era a praça que eu usava Y en esa plaza era la plaza que yo utilizaba para vender drogas. para vender drogas. E era a praça que muitos Y era plaza que muchos usavam também para isso. usaban también para eso. Nesses 3 anos En esos 3 años de convertido, de convertido, eu sentei yo me senté com muitas pessoas con muchas personas que não entram em igrejas. que no entran en iglesias, Ateus, ateos, usuários de drogas, usuarios de drogas, homossexuais, homosexuales, lésbicas. lesbianas. Lá nós fazemos trabalho com prostitutas, Ahí hacemos trabajo con prostitutas, pessoas que entram em balada. personas que entran en las discotecas. Lá nós fazemos trabalho com jogadores, Ahí hacemos trabajo con jugadores, atores da Globo, que é a maior rede de... actores de la Globo, que es como si fuera la Nova aquí o Antena 3. Todos jovens, Que todos los jóvenes 16 a 24 anos. de 16 a 24 años.
E sentando com esses caras y sentando con esos tíos para conversar, para hablar, nem para pregar, ni para predicar, só para conversar, solo para hablar, eu identifiquei algo. he identificado algo. Eles gostam de Deus. A ellos les gustan a Dios. Eles querem conhecê-lo. Ellos quieren a conocer a Dios. Lá no fundo, En el fondo, eles querem. ellos quieren. Mas eles estão tristes Pero ellos están tristes com Deus, con Dios, alguns. algunos. E aqui na Europa, Y aquí en Europa, grande parte, gran parte, pela Segunda Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial. né? Sim. E também Y también com os cristãos. con los cristianos. Tudo que nós escolhemos hoje Todo que nosotros cosechamos hoy foram o que os pais na fé plantaram. fue lo que los padres en la fe han implantado. Se isso acontece lá, Si eso pasa allí, eles plantaram. ellos plantaron Em oração, en oración, em lágrimas. en lágrimas. Yo, nós jovens, Nosotros só jóvenes, colhemos solo o cosechamos que eles lo que ellos da geração passada de la generación pasada plantaram. han implantado. Eu não plantei isso. Yo no he plantado eso. Eu me converti Yo me he convertido e começou a acontecer. y empezó a suceder. Eu não plantei isso. Yo no he implantado eso. Quem veio antes que plantou. ¿Quién vino antes que Ok? implantó? Amém? Amén. Ahora, muchos lá atrás allí atrás erraram, se equivocaron, como muitos como muchos da minha geração de mi generación erraram se equivocaron e erram também. y se equivocan también. E dos maiores erros Y uno de los mayores que errores nós cometemos que nosotros cometemos foi buscar fue buscar defender a nossa fé nuestra fe contra eles contra ellos e não pregar y no predicar a Bíblia la Biblia para eles. para ellos. Quando a intolerância religiosa Cuando intolerancia religiosa começou a crescer no mundo, empezó a crecer en el e mundo, eu sei que isso não é só no Brasil, y yo sé que no es solo en em Brasil, todo mundo, en todo el mundo, alguns lugares mais do que os outros, algunos lugares más que otros, ao invés al invés da igreja de la iglesia se posicionar posicionarse e buscar y buscar mais e mais o amor más y más del amor para sentar com essas pessoas para sentar con esas e personas, tentar entender intentar comprender a revolta, la revuelta, ela pegou, ya cogió, foi buscar fue buscar teologia teología para defender a fé para defender la fe contra eles. contra ellos. E se você pesquisar, Y si buscas, tem grupo hay un grupo que a igreja, que la iglesia na história toda, en la historia toda levanttou levantó para a defesa da fé, para defensa de la fe, que são os apologistas. que son los apologistas. São pouquíssimos homens Son poquísimos hombres que estudam muito a Bíblia que estudian mucho la para Biblia defender a fé para defender la fe contra o ataque. contra el ataque. Só que a maioria desse ataque Pero la mayoría de ese ataque não é deles, no es de ellos, são dos religiosos. son de los religiosos. Pela história, Por la historia, você identificas que quem mais feriu que quien más hirió a igreja la iglesia e o nome de Jesus en el nombre de Jesús não foram eles, no fueron ellos, foram os religiosos fue los que religiosos estavam mais perto que estaban más cerca de nós de nosotros do que imaginávamos. que imaginábamos. Lucas 22:47 Lucas 22:47 é a ilustração exata disso. es ilustración exacta de eso. Jesus está no jardim do Getsemane Jesús está en el jardín de Getsemaní e a Bíblia diz y dice la Biblia que Judas vem que Judas viene e eles se abraçam. y él se abrazan. Jesus está com seus discípulos. Jesús está con sus discípulos. De repente, Llega junto com Judas, junto con Judas, soldados romanos. soldados romanos. Dentre os soldados, De entre los soldados tinha Malco. tenía Malco. Malco era servo era siervo do sumo sacerdote. del sumo sacerdote. Malco representa o ímpio. Malco representa el limpio. Contextualizando, Marco representa el impío, contextualizando. nos dias de hoje, En el día de hoy representaria alguien que ataque a nossa fé. que ataca nuestra fe. Ok? ¿Ok? A Bíblia diz Dice la Biblia
que Malco que Malco ataca Jesus. ataca a Jesús. Malco é o ímpio. Malco es el impío. Jesus é a nossa fé. Jesús es nuestra fe. Quando Malco ímpio Cuando Malco impío ataca Jesus, cuando prender, atacar, prender, cuando Malco el impío va a ataca Jesus, prender a Jesús, e Jesus representa a nossa fé. y Jesús representa nuestra fe, Pedro, Pedro, que carregava a identidade que cargaba la identidad da igreja, de la iglesia, afinal, al final, em Mateus 16, en Mateo 17, Jesus perguntou: Jesús preguntó, quem dizes que eu sou? ¿quién dices que soy? Pedro levantou a mão Pedro levanta la mano e disse: eu sei quem tu és. y dice, yo sé quién eres. Quem? ¿Quién? Tu és o filho de Deus vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Bem disseste tu, Simão Barjonas. Bem disse Bendice Simão Barjonas. Simón a Jonás. Não foi carne e sangue que te revelou, No fue carne que se te reveló, mas meu Pai que estás nos céus. pero mi Padre que estás en los cielos. Pedro carregava a revelação da igreja. Pedro cargaba la revelación de la iglesia. Quando Jesus fé cristã, Cuando Jesús, fé cristã, fe cristiana, é atacada por Malco ímpio, prendido por Malco el impío, Pedro igreja Pedro iglesia, saca a espada. saca la espada, E naquele tempo foi uma espada física, y en aquel tiempo fue la espada física, mas espada pero espada tem outro significado tiene otro significado. no período En el periodo pós post neotestamentário. neotestamentario Significa Bíblia. significa Biblia. Quando Malco ímpio atacou, Cuando Malco el impío atacou Jesus fé cristã, prende a Jesús fe cristiana, Pedro igreja Pedro iglesia sacou a Bíblia sacó la Biblia e atacou Malco. y atacó a Malco. O que aconteceu com Malco? ¿Qué pasó con Malco? Perdeu a orelha. Perdió la oreja. Orelha fala de audição. Oreja habla de audición. Toda vez Toda la vez que nós cristãos que nosotros cristianos buscamos defender Jesus buscamos defender a Jesús em nossa faculdade, en nuestra universidad, em nosso trabalho, en nuestro trabajo, em nossa família, en nuestra familia, temos que tomar cuidado, tenemos que llevar cuidado porque podemos porque podemos estar cortando estar cortando a audição dele. la audición de ellos. Tem muitas pessoas Hay muchas personas na Espanha, en España, no Brasil, en Brasil, que não conseguem mais ouvir que no consiguen más oír o Evangelho, el Evangelio, porque alguém lá atrás, porque alguien allí atrás, ao invés de pregar al invés de predicar as boas novas, las buenas nuevas, usou a Bíblia utilizó la Biblia para cortar essas orelhas, para cortar esas orejas e muitos se afastaram. y muchos se alejaron. O que Jesus faz? ¿Qué hace Jesús? Ele pega a orelha, Coge la oreja e eu não sei se caiu y yo no sé si ha caído ou se ficou de pendurada, o se ha estado colgada, mas a Bíblia diz que ele costura. pero dice la Biblia que costura Ele vira para Pedro y gira a Pedro e diz: y dice, basta, basta, chega. basta. Imagina Jesus dizendo isso à igreja hoje. Imagínate Jesús diciendo ahí a la igreja, iglesia, igreja. iglesia, 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 Não busque me defender. no busca defenderme. Já parou para pensar Paraste para pensar que Jesus que Jesús é leão da tribo de Judá es el león de la tribu de e Judá nós somos ovelhas? y nosotros somos ovejas? Concorda comigo ¿Estáis de acuerdo conmigo? que é estranho Que es extraño ovelha defender leão? oveja defender al león. Imagina Jesus, Imagínate a Jesús, leão, no león, trono de glória, en el trono de gloria, o mundo em suas mãos, el mundo en sus manos, e ele vendo a gente tentar defendê-lo. y él ve nosotros intentar defenderlo. E ele bem assim, ó. Y él mira así. Não, "Ah, vocês que têm que ser defendidos. vosotros tenéis que ser defendidos. Vocês são ovelhinhas. Vosotros sois Eu ovejas. sou leão. Y yo soy el león, O príncipe dos pregadores, el príncipe de los predicadores, Charles Charles Spurgeon. Spurgeon. Esse homem Este hombre ganhou ganó 71 almas, ou Se- 71 mil almas, 71.000 almas andando a cavalo caminando de caballos na Inglaterra. en Inglaterra. Um dia ele disse: Un día dijo, não busque defender o leão,
No busque defender al león, busque pregá-lo. busca predicarlo. Para chegar à conclusão, Para llegar a la conclusión, presta muita atenção, presta mucha atención, porque nesse exato momento porque en ese exacto momento eu chego yo llego no lugar que eu queria chegar, en el lugar que quería llegar, para o entendimento. para el entendimiento. Antes disso, Antes de eso, não precisa abrir na Bíblia, no hace falta que abres la por Biblia conta do tempo. por cuenta del tiempo. Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 é o capítulo es el capítulo que mostra que muestra Jesus Jesús tendo seu rosto transfigurado. teniendo su rostro transfigurado. Quando ele desce do monte, Cuando baja del monte, ele chama os 12 él llama a los e 12 ele diz bem assim: y él dice, sí, vão pregar em Samaria, van a predicar en Samaria, na cidade de Samaria. en la ciudad de Samaria. Os 12 saem Los 12 e salen vão pregar. y van a predicar. Jesus fica parado, Jesús se para, esperando os 12. esperando los Os 12. 12 vão, Los 12 van, pregam predican e a Bíblia diz y dice la Biblia que ninguém recebeu. que nadie recibió. Os 12 voltam Los 12 vuelven e dizem bem assim: y dicen así, Jesus, ninguém te quis. Jesús, nadie te quiso. Contextualizando agora Contextualizando ahora para a sua realidade. para tu realidad. Jesus, Jesús, você nos enviou nos has enviado a Valência. a Valencia. Pregamos. Predicamos. Ninguém quis. Nadie quiso. Temos uma sugestão. Tenemos una sugestión. Final do capítulo 9 Final del capítulo do 9. livro de Lucas. En el libro de Os Lucas. discípulos dizem assim: Dice a los discípulos así. vamos mandar fogo descer do céu sobre eles? Vamos a mandar fuego bajar del cielo sobre ellos. Jesus olhou assim: Dice, Jesús miró así. não vai ter como. No va a haber manera. Eu não vim para destruir Yo no vine para destruir a terra. la tierra. Eu vim para salvá-los. Yo vine para salvarlos. Os discípulos Los discípulos tinham a imagem de um Deus tenían la imagen de un Dios que condena, que que condena, pune. que impune. Tinha a imagem de Deus, Tenía una imagen de Dios, na verdade, en la verdad, de Cristo, de Cristo, não de Deus, no de Dios, de Cristo, de Cristo, como um juiz. como juez. E Jesus Y Jesús não é juiz. no es juez, Deus é juiz. Dios es juez. Cristo, Cristo advogado. es abogado, Fiel. fiel. 1 João diz isso. Primera Juan dice eso. Deus é o juiz. Dios es juez, Cristo, advogado. Cristo abogado. Advogado não condena, Abogado no condena, defende. defiende. E o evangelho é tão lindo Y el evangelio es tan bonito que todos nós que todos nosotros fomos colocados fuimos puestos diante do juiz. delante del juez. Ele sabia Él sabía que a gente ia ser condenado. que nosotros íbamos a ser condenados. O juiz Deus El juez, Dios, enviou Jesus envió a Jesús como advogado, como abogado, colocou do lado dele impuso a su lado para que a gente fosse perdoado. para que nosotros fuéramos perdonados. Jesus levou sobre si Jesús llevó sobre sí a ira de Deus la ira de Dios para que você pudesse dizer hoje: para que tú pudieras decir hoy, Deus me ama muito Dios me ama mucho e Ele é muito bom. y Él es muy bueno. A Bíblia não diz La Biblia no dice o que os discípulos pregaram, lo que los discípulos predicaron, mas pela resposta dos 12, pero por las respuestas de los 12, eu imagino yo imagino que a pregação que la predicación foi caos. fue un caos, Foi horrível. fue horrible. Imagina eles entrando lá em Valência e falando isso daqui. Imagínate entrando en Valencia y hablando Se de esto. arrependam, senão vão para o inferno. Arrepéntate, si no te vas al infierno. Se arrependa, senão vão para o inferno. Arrepentíos, si no vais al infierno. Eu imagino eles entrando numa boate, Me imagino entrando en una discoteca, claro, contextualizando. claro, Não contextualizando. tinham boates. No había discotecas. Se arrependa, senão você vai para o inferno. Arrepiéntate, si no te vas al infierno. Ninguém quis. Nadie quiso, Ninguém. nadie. E presta atenção. Y presta atención, João Batista Juan el Bautista pregou arrependei-vos. predicó arrepentíos. Jesus pregou arrependei-vos. Jesús predicó arrepentíos. Porém, entretanto, Pero entre tanto, os dois los dos vieram à terra vinieron a la tierra no tempo da lei. en el tiempo de la ley. Eles vieram Ellos vinieron inaugurar a graça. e inauguraron la gracia.
A mensagem el mensaje até João Batista hasta Juan el Bautista foi arrependei-vos. fue arrepentíos. De Cristo em diante, De Cristo adelante, a mensagem não é arrependei-vos. el mensaje no es A mensagem arrepentíos. é Cristo. El mensaje es Cristo. 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 João, não tem que ter arrependimento então? Juan, no hay que tener arrepentimiento entonces. Tem que ter arrependimento. Hay que haber arrepentimiento. Mas agora, Pero ahora o arrependimento el arrepentimiento não vem no viene com a mensagem arrependei-vos. con el mensaje arrepentíos. Agora, Ahora arrependimento arrepentimiento vem com a mensagem viene con el mensaje Cristo. de Cristo. eu prego Cristo Yo predico Cristo e há o arrependimento. y el arrepentimiento. Naturalmente, Naturalmente, eu olho para Cristo yo miro a Cristo e eu me arrependo. y yo me arrepiento. Lucas 11, Lucas 11, não, Lucas 16, no, Lucas 16, versículo 15. versículo 15. Jesus, Jesús, ele disse: él dijo, a lei e os profetas la ley y los profetas falaram hablaron até João. hasta Juan. De agora Ve ahora em diante adelante a mensagem el mensaje das boas novas de las buenas nuevas será pregada. será predicada Até Jesus, até João. hasta Juan. Arrependei-vos. Arrepentíos. Depois é Cristo. Después es Cristo. Então vamos lá para fechar. Entonces vamos para cerrar. Os discípulos chegaram em Samaria Los discípulos llegaron en Samaria pregando arrependei-vos. predicando arrepentíos. E eu imagino Y yo me imagino que não foi só arrependei-vos. y que no fue solo arrepentíos. Foi uma mensagem Fue un mensaje sem boas novas. sin buenas nuevas. Ninguém quis. Nadie quiso. 3 meses depois, 3 meses después, na cronologia en la cronología bíblica, bíblica, Jesus, Jesús ele está com os 12. está con los 12. E ele disse bem assim: Y él dijo así: estou com fome. tengo hambre. Vão comprar comida para mim. ¿Van a comprar comida para mí? Você não vai não? ¿No vas? Não vou. No voy. Você vai ficar aqui? ¿Te vas a quedar aquí? Sim. Sí. João capítulo 4. Juan capítulo 4. Jesus está sentado na beira de um poço, Jesús está sentado en el pozo perto da cidade de Samaria. cerca de la ciudad de Samaria. Os discípulos foram comprar comida. Los discípulos fueron a comprar comida. Jesus está num poço Jesús está en el pozo conhecido como Poço de Jacó. conocido como el pozo de Jacob. Quem vem vindo em direção a ele? ¿Quién viene en su dirección? Jesus está aí. Jesús está aquí. Vem vindo Viene uma prostituta una prostituta de Samaria. de Samaria. Imagine que quando ela vê Jesus sentado no poço, Yo me imagino que cuando ella ve a Jesús sentado en el pozo, ela pensa: ella piensa, eu sei quem é esse cara. yo sé quién es este hombre. Ele se veste Él se viste como os 12 como los 12 que foram que fueron 3 meses atrás 3 meses atrás em nossa cidade. en nuestra ciudad. E foi horrível. Y fue horrible. Eu acho que ele não gosta da gente. Yo creo que no nos cae bien. Por que eu digo isso? ¿Por qué digo esto? Samaritanos Samaritanos tinha capacidade tenía capacidad de discernir de discernir pela roupa por la ropa quem era quién era e quem não y era quién no era judeu judíos de Jerusalém. de Jerusalén. Os samaritanos, Los samaritanos, eles eram judeus, ellos eran judíos, mas excluídos pero apartados por conta de uma guerra que eles tiveram por cuenta de una guerra que tuvieron milhares de anos atrás. millares de años atrás. Imagina essa mulher Me imagino a esa mujer olhando para Jesus mirando a Jesús e parando. y parándose. Jesus olha para ela. Jesús le mira a ella. João capítulo 4 diz. Juan capítulo 4 dice, Jesus diz bem assim: Jesús dice así: me dê água para beber. dame agua para beber. O lugar que Jesus estava com essa mulher era um poço. El lugar que Jesús estaba con esa mujer era un pozo. Esse poço Ese pozo era o lugar era el lugar onde as pessoas donde las personas iam buscar água iban a buscar agua para beber, para saciar a sede, para saciar su sed de forma momentânea. de manera momentánea. Onde aqui em Valência, Donde aquí en Valencia pessoas personas vão buscar água van a buscar agua para saciar a sede para saciar su sed de forma momentânea. de manera momentánea. No Brasil, En Brasil boates.
discotecas, bares, bares, prostíbulos. prostíbulos. Jesus sentou Jesús se sentó na boate en la discoteca dos dias de hoje. de los días de hoy. Me dê água para beber. Dame agua para beber. Qual o seu nome, mulher? ¿Cuál es tu nombre, mujer? E eles começam a conversar. Y Quantos ellos anos? empiezan a hablar. De repente, De repente, ele pergunta: él pregunta, me dê água para beber. dame agua para beber. Ela responde: Ella responde, como tu, sendo judeu, ¿cómo tú siendo judío pede água de beber a mim, pide agua para beber a mí, que sou mulher samaritana? que soy mujer samaritana? Como tu, sendo judeu, me pedes, não, me pedes a mim de beber, que sou mulher Samaritana. samaritana? Porque judeus e samaritanos não se tratam entre si. Como tu, sendo judeu, me pede de beber? ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber? O maior segredo El mayor secreto do evangelismo de Jesus del evangelismo de Jesús está aí. está ahí. Eu li isso daí pela minha primeira vez. Yo leí eso por la primera vez Tem 2 anos. hace 2 años. Ela não esperava um judeu ali. Ella no esperaba un judío allí. 2 anos atrás, 2 años atrás, eu perguntei: yo pregunté, Jesus, Jesús, já temos 800 pessoas indo para a praça, ya tenemos 800 personas yendo a la plaza, mas eu quero 3.000, 4.000. pero yo quiero 3.000, 4.000. Igual naquela foto. Igual en aquella foto, 3.000, 4.000. 3.000, O 4.000. Espírito Santo me Y disse: el Espíritu Santo me dijo, vá atrás. ve detrás. E eu falei: como? Y yo dije, ¿cómo? Eu já estou indo nas ruas. Ya estoy en la calle. Ele falou: João 4. Y dijo Juan 4, Eu fui no poço de Jacó. fui en el pozo de Jacob, Vai no poço ve deles. en el pozo de ellos. Eu falei: mas como é que eu vou lá? Y yo dije, pero ¿cómo voy ahí? Boate? En Ele discotecas. falou: vai. Y dijo, ve, Peguei 5 pessoas, cogí 5 personas, os evangelistas los evangelistas do meu time, de mi equipo, e fomos para boate. y fuimos a las discotecas. Tinha um na minha equipe Tenía uno en mi que equipo nunca foi em boate. que nunca fue en discotecas. Quando ele estava lá, Cuando estaba de ahí, ele ficou bem assim: él se puso así. que parada é essa? ¿Qué es eso? E lá, Y allí, nessa boate, en esa discoteca, olhando para todo mundo, mirando a todos, o Espírito Santo foi dizendo: el Espíritu Santo me fue diciendo, me quer, me quiere, mas odeia vocês. pero odia a vosotros. Me quer, Me quiere, mas odeia vocês pero cristãos. odia a vosotros cristianos. Me quer, Me quiere, mas não sabe, pero no sabe, mas me quer. pero me quiere. Porque dentro dele Porque dentro de él há um anseio pela eternidade. hay un secreto de eternidad. Aí tinha um cara vendendo droga. A empezar a vender droga. O Espírito Santo me disse: El Espíritu Santo me dijo, me quer, me quiere, mas odeia vocês cristãos. pero odia a vosotros cristianos. Eu falei: Espírito Santo, você me trouxe para um lugar onde eu sou odiado? Entonces yo dije, Espíritu Santo, ¿me has traído a un sitio que soy odiado? O Espírito Santo falou bem assim: El você Espíritu vai Santo me dijo, tú vas, pegar a orelha coge la oreja desses caras de esos tíos e costurar y costurar para que eles voltem a me ouvir. para que vuelvan a oírme. Tô lá sem saber o que fazer. Estoy ahí sin saber qué hacer. Tut, 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 tut. Ninguém bebendo, fumando. Oh, E eu lá bem assim, ó. Tíos bebiendo, fumando y yo así. Sodoma e Gomorra. Sodoma y Gomorra. O que eu vou fazer aqui? ¿Qué voy a hacer aquí? Ô, Jesus te ama. Jesús te ama. Não vai rolar. No va a ser, ¿eh? Aí eu tô aqui parado Estoy aquí parado e a gente dividiu em 2 equipes. y nosotros hemos dividido en 2 equipos. Vamos para lá Van para allá e eu vou para lá. y yo voy para acá. Vamos falar de Jesus. Vamos a hablar de E Jesús. seja o que Deus quiser. Y sea lo que Dios quiera. Se Ele falou para vir, Si Él dijo que Estamos venga, aquí. estamos aquí. peguei minha equipe Cogí mi equipo e eu tive uma ideia. y tuve una idea Dele, de Él, não de mim. no de mí. Não seria de mim essa ideia. No sería de mí esta idea. Chamei o garçom, Llamé el camarero camareiro, e eu pedi uma bacia y yo pedí un cuenco com gelo con hielo e água y agua e Red Bull. y Red Bull. Red Bull. Red Bull. Aqui tem Red Bull? Tem. É claro que tem Red Bull, né? Não tem não, tio. Claro que tem Red Bull. Claro que hay Red Bull. Talvez venha daqui e vai pra lá, né? Mas, Tal vez viene de aquí va para ahí. me olha assim, ó.
Ellos me miran así. Claro que tem. Claro que hay. Esse cara é doido. Este Mas tío. aqui, enfim. E aí eu pedi água e Red Bull. Entonces yo he pedido agua y Red Bull. Não é pecado beber água No es pecado beber agua e nem beber Red Bull. y ni beber Red Bull. Eu botei lá. Y yo puse allí Porque eu lembrei porque me acordé que quem bebe que quien bebe whisky, whisky, cerveja, cerveza, mais whisky, más whisky, não bebe só whisky. no bebe solo whisky. Lá Allí eles precisam de Red Bull. ellos necesitan de Red Bull E sempre y siempre eles pedem. ellos piden. O que eu fiz? ¿Qué hice? Botei a bacia, Puse el gelo, cuenco con hielo, água y Red Bull. Red Bull. E fiquei lá parado com os meus amigos. Y estuve parado con mis amigos. Os meus amigos beberam água. Mis amigos Eu bebieron falei, agua. não é para você. Y yo dije, no es para ti. Vai beber na torneira. Ve a beber en el grifo. Isso daqui é para eles vão vir buscar. Eso es para ellos, van a venir a buscar. E aí eles falaram bem assim: Entonces hablaron así, toma um Red Bull, tome Red Bull, está muito agitado. estás muy E eu agitado. falei, se eu tomar mais, eu vou ficar mais agitado. Sí, y dije, si tomo más me voy a poner más agitado. Eu vou pregar assim para eles, ó. Yo voy a predicar así para ellos. Converta! Convertidos. É porque eu já sou assim, eu sou Es que agitado. ya soy así. E aí eu tava lá com três, Entonces estaba allí con tres, duas meninas e um menino. dos muchachas y un niño y un hombre. Aí beleza, a gente tá lá Entonces, ok, estamos allí e a gente tá orando. y estamos orando. Baixinho. Bajo Espírito Santo, Espíritu Santo, nós declaramos nosotros declaramos que essa boate que esta discoteca vai te conhecer. va a conocerte. Não sei como, No sé cómo, não sei como, no sé cómo, mas vai te conhecer. pero va a conocerte No nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Vem vindo um grupo. Viene un grupo, Eu estava na ponta estaban en la punta e o grupo vem para a ponta deles. y el grupo viene para la punta de ellos E eles começaram a conversar. y ellos empezaron a hablar. Pá, 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 pá. Pa, 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 pa. Um deles, Uno de ellos, do grupo deles, del grupo de ellos, o grupo tinha 4, el grupo tenía 4, pediu pidió Red Bull. Red Bull. Eu posso pegar? ¿Puedo cogerlo? Sim, Sí, pode. puede. Ana Cláudia, do meu time, Ana Claudia de mi equipo respondeu. respondió. E Ana Cláudia Y Ana Claudia tem dread até aqui. tiene rasta hasta aquí. É doidinha. Loca. Aí beleza. Ok. O cara tá botando. El tío está cogiendo Os outros amigos perguntaram: a gente pode também? y los otros amigos dijeron, ¿podemos también? Sí. E eu tô aqui no canto. Y yo estoy aquí en la punta. Muito escuro. Muy oscuro. Muito fumaça. Mucho humo. Ah, errei. Muita fumaça. Mucho humo. E aí eles estão colocando. Ellos están poniendo. Quando eu olhei para um deles, Cuando miré a uno de ellos, eu lembrei me acordé que o cara já tinha ido no céu na terra. que el tío ya había ido en el cielo y en la tierra, No su movimento movimiento, que eu lidero. en el movimiento que yo tengo. Então o Espírito Santo falou: Entonces el Espíritu Santo me dijo, ele está afastado. él está alejado E ele vai voltar hoje. y él volverá hoy. Eu falei: como? Y yo dije, ¿cómo? E eles colocando. Y ellos poniendo. O Espírito Santo falou: Y el Espíritu Santo me dijo, só se apresente. solo apreséntate. Eu dei um passo He dado un paso e fiquei de frente para eles. y estuve de frente para ellos. Um deles, o nome dele é Rodrigo. Su nombre es Rodrigo. O Rodrigo tá botando. Rodrigo coge. Obrigado. Gracias. Agradecendo. Agradeciendo que está poniendo Yo el Red estoy Bull. Y yo estoy allí. Quando ele olha para mim, Cuando me mira, e aí todo mundo calado. y todo el mundo en silencio, Como vocês estão? como vosotros estáis. Aí ele fuxicou. Y él ha dicho, E eu não ouvi. y yo no he oído. Aí eu, oi, Y yo, hoy. Rodrigo, né? Olá. Oi, Rodrigo. Y dije, hola Rodrigo. Não, eu não falei pelo nome. Yo no hablé por el Eu não nombre. sabia o nome dele. Yo no sabía su Eu nombre. fiz assim. Eu fiz Yo, assim. yo dije así. Aí ele, Entonces él, você é do céu na terra. tú eres del cielo en la tierra. Você é cristão, Tú eres cristiano. né? No. Eu, Y yo, sim. sí. Mas você tá numa boate. Pero estás en una discoteca. Aí vocês estão com um combo de água e Red Bull. Y estáis con un cuenco, un cubo de agua y Red Bull. Eu falei, sim. Y yo dije, sí. Aí ele, Y entonces él,
Não estou entendendo. No entiendo. Cristão não vem em boate. Cristiano no viene en discotecas. Olhei no olho dele Y yo miré bien a sus ojos e eu falei, sabe por que eu vim aqui? y dije, ¿sabe lo que vine a hacer Não foi aquí? para beber, No fue para beber, não foi para ficar com meninas. no fue para estar con chicas. Eu vim hoje aqui Vine hoy aquí porque o Espírito Santo porque el Espíritu Santo está com saudade de você. te echa de menos. E eu sei que você está afastado dele. Y yo sé que estás alejado de Dios. Uno. Aí eu calei. Ele, Entonces me he callado. Todos estão olhando bem assim, ó. Todos están mirando así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu olhei para os 3 amigos dele. Yo eram miré a 4, sus 3 amigos, ele que eran estava meio que 4, no meio. y él estaba en el medio. Eu botei minha mão no Rodrigo. Puse mi mano en Rodrigo Eu falei, Rodrigo, continua com a cabeça baixada. y dije, Rodrigo, continúa con tu cabeza Não baja. precisa falar nada. No hace falta que digas nada. Vocês 3, Vosotros 3, vocês querem conhecer Jesus? ¿queréis conocer a Jesús? Vocês querem conhecer esse amor ¿Queréis conocer ese amor que vem atrás de você onde você estiver? que viene detrás de ti, donde Eu sea? olhei para os 3, eu falei bem assim, vocês não precisam nem ir para a igreja, nem igreja para Jesus encontrá-los. Miré a los 3 y dije, vosotros no hace falta ni iglesia para encontrarlo. Se vocês não vão, ele vai vir encontrar. Si vosotros no vais, Él viene. Vocês desejam? ¿Vosotros deseáis? E eles falaram, Y ellos dijeron. então fecha os olhos e abre as mãos. Entonces cierra los ojos y abre las manos. Nessa hora, En ese momento, 10 segundos depois, 10 segundos, gente está segundos orando por después, ellos. nosotros estamos orando por ellos. a luz da boate La luz de la discoteca acende. se enciende. Todo mundo começa a olhar. Todo el mundo empieza a mirar. O Espírito Santo vem sobre eles agora no nome de Jesus. Espíritu Santo viene sobre ellos ahora E en el nombre de Jesús. e eu pensei, Y yo pensé, como a luz acendeu, ¿cómo la luz se encendió? eles vão se desconcentrar. Ellos no se van a concentrar. Vão ficar com vergonha. Se van a poner con vergüenza. Eu terminei a oração, He terminado la oración, puxei os 4, cogí los 4, coloquei do meu lado, puse a mi lado, junto com eles, junto con ellos, olhei para todos. miré a todos. E a boate não era tão grande, Y la discoteca no era tan grande, pequena. pequeña. A acústica era boa. La acústica era buena. O som abaixou, El sonido bajó porque era troca de DJ. porque era cambio de DJ. Por isso que acendeu a luz. Por eso se encendió la luz. E eu falei bem assim, Y yo dije así, vocês não me conhecem, vosotros no me eu conocéis, não conheço vocês, yo no conozco vosotros, eu sou cristão, yo soy cristiano, não religioso. no religioso. Eu vim aqui Yo vine aquí porque Jesus porque Jesús quer encontrar vocês. quiere encontrar a vosotros. Talvez vocês Tal vez vosotros tiveram contato tuvieron contacto con religión, con religión, com religiosos con ou religiosos com falso cristianismo. o con falso cristianismo. Hoje o Espírito Santo Hoy el Espíritu Santo acabou de encontrar acabó de encontrar esses 4 caras esos 4 tíos e ele quer encontrar vocês y Él também. quiere encontrar vosotros también. Começa no racional, Empieza en el racional, numa decisão, en una decisión, mas isso vai provocar, pero eso va a provocar, caso a resposta seja sim, caso la respuesta sea sí, uma experiência com una ele. experiencia con ellos. Vocês Vosotros estão drogados. están drogados. Eu já estive assim, Yo ya estuve así, mas eu já vi pero yo ya vi pessoas personas drogadas receberem o recibir Espírito Santo el Espíritu Santo e o efeito y causa un efecto ir embora. que se van y el efecto se va. O que eu estou oferecendo para vocês Lo que estoy ofreciendo a vosotros é um amor muito melhor do que tudo isso. es un amor mucho mejor que todo eso. Não estou falando No estoy hablando para vocês pararem o que vocês estão fazendo. para dejar lo que estáis Só haciendo. estou perguntando uma coisa. Solo estoy preguntando una cosa. Por acaso vocês querem? Por un acaso, Vocês querem conhecer Jesus? ¿quieren conocer a Jesús? Se você quer, vem aqui na frente. Si quieres, viene aquí Tinha delante. umas 200 pessoas. Había unas 200 Umas personas. 53 vieram à frente. Unas 53 vinieron adelante. 3 ateus. 3 E eu ateos. perguntei, por que você vê... No final, né? A gente orou por eles, foi muito louca a luz. En el final, yo hablando con ellos, pregunté. A luz, La luz apagou, bajó, a festa voltou. la fiesta volvió. Conversei com os 3 ateus. Hablé con los 3 ateos E eu perguntei, y yo pregunté, por que vocês aceitaram? ¿por qué vosotros aceptaron? Vocês não creem em Jesus. Vosotros no creéis en Jesús. Aí um deles falou bem assim, Y uno de ellos habló así, eu não creio, yo no creo, mas eu quero crer. pero yo quiero creer.
porque vocês são estranhos. porque vosotros sois extraños, raros. E eu falei, como assim? Y yo dije, ¿cómo así? Vocês são o único povo Sois el único pueblo que não tem medo da morte. que no tiene miedo de la muerte. Porque vocês dizem Porque vosotros decís que a verdadeira vida que la verdadera vida começa depois da morte. que empieza después de la muerte. Eu não aguento Yo no aguanto pensar pensar que minha vida que mi vida só vai ser isso. solo va a ser eso. Eu quero crer nele. Yo quiero creer en Él. Solta o vídeo pra mim, Ponga el vídeo para mí, porfa, pra gente fechar. para cerrar. O evangelismo no carnaval. Ese fue el evangelismo en el carnaval. Esse foi um motorista de Uber Ese fue un conductor de Uber que aceitou Jesus. que aceptó a Jesús. Nunca pisou na igreja. Nunca pisó en una iglesia. Ateu. Ateo. Mas Pero ele teve uma experiência él tuvo una experiencia no dia. en el día. O nome dele é Delmar. Su nombre es Deomar. Congrega na minha igreja. Va en mi iglesia. Se converteu tem 3 meses. Se convirtió hace 3 meses. Aí o próximo é o vídeo. El siguiente. Não vai dar, você vai ter que traduzir. E ela vai ter que parar então? Você quer que ela Você vai? consegue traduzir? Puedes volver el vídeo para que yo. Ah, ok. Só vai mostrar. Hoje eu estava aqui na porta, Hoy estaba aquí en la puerta de la escuela pessoal sentado. y vi a la gente sentado hablando con un niño. Entonces Me deu um anseio de saber o que era. Eu cheguei perto e quando eu cheguei eu já comecei a chorar, eu não me aguentava mais. E eles me ouvindo. Quando termina, traz o negócio. eu pensei. Eu estava muito afastada de Deus e ele começou a pregar, a falar coisas bonitas que eu não tinha ouvido há muito tempo. E aí ele percebeu que eu estava muito ansiosa, eu queria destacar, eu estou com muita ansiedade. Saí de uma faculdade ano passado que não deu certo, eu fui para outra aqui no país, no Brasil. E nisso meu pai estava me cobrando muito, minha mãe me cobrando muito, me prendendo, tudo por causa disso, que é o meu sonho. Eles me acalmaram. E hoje eu estou voltando, hoje eu estou sério que Deus me ama, que Ele tem o melhor plano para mim e que eu vou passar na minha faculdade aqui. E eu vou lá, no céu na terra lá. Eu vou gostei muito de trabalhar com vocês. 2 meses atrás, 2 meses atrás, eu não queria pregar. yo no quería predicar, Eu estava com sono, tenía sueño, triste. triste. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Jesus chorou Jesús lloró e eu estava triste, y yo estaba triste porque fui diagnosticado porque fui diagnosticado com laringite, con laringite, inflamação da laringe, inflamación de la e laringite. fiquei 1 mês sem pregar. Y estuve un mes sin predicar. E eu amo pregar. Y yo amo predicar. Não pude pregar. No pude predicar. E eu fiquei muito mal. Entonces me puse muy mal. E eu voltei a ter crise de ansiedade Entonces volví a tener crisis de ansiedad 2 meses atrás. 2 meses atrás. E eu estava com medo Y yo tenía miedo de voltar de volver a tomar a tomar os remédios los medicamentos controlados. controlados. Tomava 2. Tomaba 2. Enfim, En fin, eu estava passando por uma praça, estaba pasando por una plaza indo no shopping, de camino al centro comercial. comprar comida Comprar comida para comer. para comer. Tô passando pela praça, Voy pasando por la plaza, olhei para uma menina miré a una chica sentada numa praça, sentada en una plaza, no banco. en el banco. Quando eu olhei para ela, Cuando miré a ella, e eu estava com 2 amigos, yo estaba con 2 amigos. o meu coração começou a bater forte. Mi corazón empezó a latir fuerte. Eu achei estranho. Yo vi raro E eu parei. y yo me paré. E o Espírito Santo disse: Y el Espíritu Santo me dijo, pregue. predique. E eu falei: não, Espírito Santo, tô cansado. Y dije, no, Espíritu Santo, estoy E eu cansado. comecei a andar. Y entonces empecé a caminar. E o Espírito Santo me disse Y el Espíritu Santo me dijo que não seja o último dia dela, que no sea su último día,
que ela não se suicide hoje. que ella no se suicide hoy. Eu parei, Yo me paré, olhei para os meus amigos miré a mis amigos e eu falei, vamos lá. y yo dije, vamos. Pedimos licença para a menina. Pedimos, por favor, a la chica, Podemos falar com você? ¿podemos hablar contigo? E começamos a conversar. Y empezamos a hablar. Já falamos que éramos cristãos. Y ya hablamos que éramos cristianos. Começamos a falar de Jesus. Y empezamos a hablar de Uns Jesús. 10 minutos. Unos 10 minutos. Ela não teve uma reação emocional. Ella no tuvo una reacción emocional. Não chorou No lloró e nem se emocionou. y ni se emocionó. Só ok. Solo, ok. Só que ela nunca tinha aceitado Jesus. Solo que nunca había aceptado a Jesús. E ela quis receber Jesus. Y ella quiso recibir a Jesús. E a gente falou, pode orar por você? Y nosotros dijimos, ¿podemos Rebeca, orar ¿no? por ti? Se llama Rebeca. A gente orou por ela. Nosotros oramos por ella. Quando a gente está orando por ela, Cuando nosotros estamos orando por ella, eu olhei. yo miré, Não, enquanto eu estou olhando para ela, mientras la estoy mirando, eu vi yo vi alguém chegar atrás de mim. a alguien llegar atrás de mí. Eu senti Yo sentí e eu vi. y yo vi, Olhando para ela. mirando a ella, E eu olhei para o lado. y miré hacia el lado. Tinha uma menina, Había una niña, bem assim. justo así. E eu vi ela assim. Y yo vi que ella estaba así. E a menina recebendo oração. Y la chica recibiendo Me oración. arrepiei todinho. Me he puesto los pelos de punta. E eu fiquei assim. Y yo me quedé así. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús, Amém. amén. E eu virei para ela. Y me giré hacia ella. E ela. Y ella, O que vocês estão fazendo? ¿qué están haciendo? Eu olhei assim para a galera e para a menina mais ainda assim, ó. Y yo miré hacia mi chica, a la chica y para mi Eu gente. olhei Y yo miré achando así. estranho. O que vocês estão fazendo? Y yo Ela vi así. perguntou. Y yo vi que la chica dijo que nosotros estábamos haciendo cosas raras. O que você tá, o que vocês estão fazendo? ¿Qué estáis haciendo? Estávamos orando por ela. Estábamos orando por ella. Ela, vocês são cristãos? ¿Vosotros sois cristianos? Sim. Sí. Ela, não. Ella, no. Botou as duas mãos Se puso las dos manos nos olhos en los ojos e começou a chorar. y empezó a llorar. Eu olhei para a galera. Y yo miré a mi gente. A menina La chica estava bem assim, ó. estaba así. A menina tinha acabado de receber Jesus. La chica había acabado de aceptar a Jesús. Eu não estava entendendo nada. Yo no había comprendido nada. A minha amiga, Mi amiga, Ana Cláudia, Ana Claudia, abraçou a menina. abrazó a la chica. Elas estão abraçadas. Ellas están Ela abrazadas. está chorando muito. Está llorando mucho. Eu não estou entendendo nada. Yo no estoy comprendiendo nada. Quando sai do abraço, Cuando sale del abrazo, eu falei: yo hablé. Você quer falar alguma coisa? ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres decir algo? Ela falou: Eu preciso falar algo. Ella dijo, necesito decir algo. Eu estava aqui na autoescola Yo estaba aquí en la autoescuela e eu senti y yo sentí vontade de ir ao banheiro. ganas de ir al aseo. Quando estava indo no banheiro, Cuando estaba en el aseo, eu olhei para fora yo miré hacia afuera e eu vi a praça. y yo vi la Eu vi plaza. vocês na praça. Y vi vosotros en la plaza. Quando olhei para vocês, Cuando miré a meu vosotros, coração bateu forte. mi corazón latió Muito fuerte, forte. muy fuerte, Muito forte. muy fuerte. E eu ouvi depois de 2 anos, Y yo escuché después de esos sem años, ouvir mais. Depois de 2 anos sem ouvir, ela. la chica estuvo 2 años sin oír, Eu ouvi o Espírito Santo la chica estuvo 2 años sin oír el Espíritu dizendo: Vai Santo, lá. sin decir, ver allí. E aqui estou. Y aquí Eu estoy. estou afastado de Jesus tem 2 anos. Estoy alejada de Jesús hace Tem- 2 años. Tem 2 anos que eu não escuto a voz dele. Hace 2 años que no escucho su voz. Eu sou do Paraguai. Soy de Paraguay. Eu fui fazer medicina no Paraguai Fui a hacer medicina en Paraguay e não deu certo. y no salió bien. E eu estou aqui hoje. Y estoy aquí hoy. Nós pregamos para ela bem rápido, fizemos a pergunta. Nosotros predicamos para ella súper rápido y ella hicimos dice una sí a pregunta. Jesús. Y ha dicho sí para Jesús. Kísila. O nome dela. Kísila. Kísila. Su nombre, Kísila. São 3 anos Son 3 años que eu estou vendo que estoy viendo nas ruas en las calles pessoas falarem sim a Jesus. personas decir sí a Jesús. E hoje eu vim aqui Y hoy vine aquí fazer uma pergunta a hacer una pregunta e uma convocação y una convocación. a homens e mulheres, Hay hombres y mujeres, simples como todos, simples como todos, que querem dizer: que quieren decir, Jesus, Jesús, eis-me aqui. heme aquí.
Você pode se tornar Tú puedes tornarse grande avivalista, un gran avivalista, grande pregador do evangelho un gran predicador del evangelio dessa nação. de esta nación. Eu fui agora em Amsterdã, Fui ahora en Ámsterdam na conexão, en una conexión e pisei y pisé na igreja en la iglesia que Jacob que Jacob Armínio Arminio fundou. fundó. E olhando para aquela igreja, Y mirando a la iglesia, a 2 quilômetros, a 2 kilómetros, a rua de prostitutas, la calle de prostitutas, famosa na Europa. famosa en Europa. Deus me disse: Dios me dijo, João, Juan, vou levantar levantaré aqui na Holanda aquí en Holanda homens hombres como Armínio. como Arminio. E eu falei: Y yo dije, Senhor Jesus, Señor Jesús, o Senhor tem isso também para a Espanha? ¿tienes eso también para España? E ele falou: quando você pisar lá, Y entonces dijo, cuando Você- pises allí, você vai saber o que eu tenho. vas a saber lo que Quando eu tengo. pisei no aeroporto, Cuando pisé en el aeropuerto, conversei com a polícia. hablé con el policía E a polícia aqui y la policía aquí foi mais simpática. fue más simpática. O Espírito Santo falou bem assim: El Espíritu Santo me dijo, aqui aquí as portas las para a puertas pregação do evangelho para predicación del Evangelio são maiores son do mayores que lá. que allí. Então daqui Entonces de de aquí, Portugal Portugal vai partir grande avivamento va a partir un gran para avivamiento toda a Europa. para toda Europa. E hoje a pergunta que Deus faz é: Y hoy la pregunta que Dios hace es, o louvor pode subir. la grupo de alabanza puede subir. Hoje o Espírito Santo ele te faz uma pergunta. Hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta. Você quer? ¿Tú quieres? Nunca é tarde. Nunca es tarde. Há 3 anos atrás, A 3 años atrás, 3 anos e meio, 3 años y medio, eu era ateu, yo era ateo, usuário de drogas, un usuario de droga, sem esperança nenhuma. sin esperanza ninguna. Hoje estou aqui Hoy estoy aquí falando de Deus vivo para hablando você. de un Dios vivo para vosotros. O Espírito Santo vai vir sobre você El Espíritu Santo vendrá sobre ti e vai marcar sua vida, y va a marcar tu vida, sua história, tu historia, e você vai marcar uma geração. y tú vas a marcar una generación. Hoje o Espírito Santo vai colocar em você Hoy el Espíritu Santo va a poner en ti amor maior un amor mayor por almas. por almas. Gálatas Gálatas 4:19. 4:19. Paulo diz: Pablo dice, Sinto dores de parto, siento dolores de parto até que Cristo hasta que Cristo seja formado em vós. sea formado en vosotros. Existe sentimento Existe un sentimiento no céu en el cielo pelo perdido por el perdido que é muito grande. que es muy grande. E a minha oração hoje Y mi oración hoy vai ser para que você sinta isso. es para que tú aceptes eso. Preste atenção. Presta atención. Quem sente Quien a siente dor pelo perdido el dolor por el perdido não para. no para. Minha oração hoje Mi oración hoy vai ser para que você va a ser para que tú pense menos aqui piense menos e aquí mais na eternidade. y más en la eternidad. O Brasil, Brasil, até 10 anos atrás, hasta 10 años atrás, não tinha nada de Deus. no había nada de Dios. Poucas igrejas. Pocas iglesias. 18 anos. 18 años. Hoje, Hoy nós vemos nosotros vemos milhares de pessoas millares de personas vindo ao conhecimento de Deus. viendo el conocimiento de Dios. Na Espanha, En España não vai ser diferente. no va a ser distinto. Alguém precisa começar. Alguien necesita empezar. E se você falar não, Por eso que si tú dices no, alguém vai falar sim. alguien dirá sí, Porque o nosso Deus é soberano. porque nuestro Dios es soberano E Ele não precisa de nós. y Él no necesita de nosotros. Hoje Ele te faz uma pergunta. Hoy Él te hace una pregunta. Quer participar? ¿Quiere participar? E presta atenção. Y presta atención. Aqui na Espanha, Aquí en España, você tú pode ser puedes ser grande un gran precursor precursor de grande avivamento. de un gran avivamiento. Enquanto eu orava, Mientras yo oraba, eu começava a chorar. yo empezaba a llorar. E eu não sabia porque eu estava chorando. Y yo no sabía por qué estaba llorando. Agora, Lloré ahora, antes de vir. antes de venir. Llorando. O Espírito Santo me disse bem assim: El Espíritu Santo me dijo así: estou regando a Espanha, estoy arreglando España, o cristianismo, el cristianismo,
está renascendo está na renaciendo Europa. en Europa. Não é o fim. Está renascendo. No es el final. Vai ganhar muita força. ¿Cómo? Vai ganhar muita força. Va a ganar mucha fuerza. Pode se preparar. Puedes prepararte. Nas ruas, En las calles, pessoas vão começar a conhecer Jesus. personas van a empezar a conocer a Aquí en Jesús. Valencia. Aquí en Valencia, Murcia, Murcia, Alicante, Alicante, Albacete, Albacete, Granada, Granada, Sevilha, Sevilla, Barcelona, Barcelona, Madrid, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Cádiz. Fique de pé no seu lugar. ponte de pie en tu lugar.